Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje nós temos uma convidada ilustre, a Ana Lúcia Merdier. Ela é autora e ela também faz parte da coletânea Além do Véu da Verdade. Estamos aqui no capítulo 1 para falar sobre a coletânea, mas é claro que a gente não pode ficar sem falar da Ana Lúcia, né? Porque ela é pesquisadora de mitologia e contos de fada, né? Decifra manuscritos na Biblioteca Nacional, é contista, organizadora de coletâneas. E devo dizer que é o seguinte, ela não só é organizadora e contista, certo? É considerado ter muito boa sorte ter ela na sua coletânea. Tenho isso de várias fontes, sabe, confiáveis que disseram isso, né? É, atualmente ela tem alguns livros, né, que são Os Pilares de Melkart, né, Castelo das Águias, A Ilha dos Ossos e A Fonte de Âmbar. Ana, seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente para a galera. Obrigada, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos vendo aí. Meu nome é Ana Lúcia Merge, eu estou falando com vocês de Niterói, Rio de Janeiro. Sou carioca, mas moro aqui há vários anos. Estou falando aqui do meu escritório. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, tanto sobre a minha participação no livro Além do Véu da Verdade, quanto sobre outros trabalhos literários dos quais eu participo. Talvez, assim, alguma coisa que eu esteja planejando fazer, não sei, vamos ver aonde a nossa aventura nos leva, né? Sim, muito bem. Ana, então, por favor, conta pra gente um pouquinho mais sobre você. Como você se descobriu como uma autora, uma contista, alguém que ama a literatura, porque decifrar manuscritos não é algo que as pessoas é, sonham desde cedo, né? É uma vocação. Bom, então, eu tenho duas profissões. Eu sou escritora e sou bibliotecária. Uhum. As profissões muitas vezes se complementam de uma maneira que alguns bibliotecários podem franzir o nariz assim, mas como, né? Porque o trabalho de bibliotecário, por mais que muitas vezes você tenha que adquirir cultura geral, ou seja, bom que você tenha cultura geral, mas ele também é um trabalho bastante técnico em algumas situações. E assim como medicina, direito, engenharia e outras profissões, a biblioteconomia tem vários ramos. Então, você tem bibliotecários que trabalham com tecnologia o tempo todo, você tem bibliotecário que trabalha com mediação de leitura, né? Você tem bibliotecário que trabalha com a parte de catalogação, descrição de acervo. E eu faço um pouco de todas essas coisas, né? Porque eu trabalho num setor especializado da Biblioteca Nacional, então, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer trabalho técnico lá dentro, né? De descrição de manuscritos e tudo, eu trabalho também lendo os manuscritos, pensando em como explicar para as pessoas o que são esses manuscritos, fazer uma mediação entre o nosso acervo e o nosso público. Então, eu escrevo texto para exposição, conteúdo para a página da Biblioteca Nacional, faço pesquisa sobre a história do livro e outras coisas. E o meu trabalho de escritora, né, minha outra, vamos dizer, vocação, assim, que eu tento transformar numa profissão também, me ajuda muito nisso, né? Porque facilita esse domínio da palavra. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa vocacionada para trabalhar com a palavra, seja falada, seja escrita. E eu, quando era criança, eu aprendi a ler muito cedo, ninguém me ensinou, eu fui pegando, assim, aprendendo. Tinha muito livro na minha casa, meus pais eram professores de português, os dois, né? Eu tenho um irmão 12 anos mais velho que gosta muito de ler, os meus avós também tinham muitos livros, então eu cresci assim, cercada de livros, né? E para completar, eu fui uma criança que nos anos 70 só tinha uma televisão em casa, eu tenho três irmãos mais velhos e um pai que gostava de passar o domingo vendo futebol. Então, acabava me voltando para os livros, né? Para o Uhum. desenho, também já uma época desenhei, toquei violão, fiz teatro, fiz um monte de coisa, mas fui parando tudo porque fui me especializando realmente naquilo que eu gostava de fazer, que era contar histórias, né? E eu sempre gostei. Quando eu era criança, assim, eu desenhava, e assim que eu aprendi a escrever, nos meus desenhos tinha sempre balãozinho, ou então descrição, tipo recordatório, quer dizer, já era uma cena, uma ilustração para uma história. Podia ser uma história de outros, né? Podia ser lá uma cena da Cinderela, assim, ou podia ser uma história inventada por mim. E Uhum. eu gostava muito de ler, eu tinha uma mesadinha, desde pequena, meus pais deram mesadinha, né? Comprava tudo em livro da Ediouro, tinha um Ediouro lá perto de casa, né? Nossa. Aí comprava aquilo tudo, fora os Você livros que eu você ainda herdava. tem alguma coisa daquela coleção? Deve ter muito pouquinha coisa, né? Meu marido também Hum. tinha alguns, e a gente juntou assim algumas. Mas foi através desses livros, muitas vezes recontados, né? Que eu tomei contato com a literatura de aventura, que eu posso dizer talvez que é o meu gênero favorito.
As É, pessoas vão pensar, é fantasia. Sim, eu gosto muito de aventura com elementos fantásticos, né? sim, eu vi no seu feed, nos seus livros, nas suas coleções, né? Eu até diria que você tem uma certa quedinha por duendes, né? Tenho, eu adoro duende. E É, falando mas nisso, então, fala. quais você diria que são seus autores favoritos e as suas inspirações? A inspiração vem de muitas coisas. Favoritos, eu posso falar de autores que eu acho que influenciaram a minha juventude como leitora e outros que influenciaram a minha escrita, meu trabalho autoral. Então, dos que eu li quando eu era criança, eu vou pescar o Jack London. Eu li o Jack Uhum, London não integral, né? Mas sim recontado e traduzido. uhum. Daí de Ouro também o Chamado Selvagem, né? E eu fiquei assim, extremamente impressionada com aquele trabalho, tinha assim, aquela história assim, forte, né? E busquei outros livros do autor para ler, né? O Lobo do Mar, Caninos Brancos e outras histórias assim. Nossa, Então foi um autor que marcou muito. Caninos Brancos me traumatizou tanto quando eu era criança. É, eu também lia muito conto de fadas, né? Um autor que eu gostava demais na minha juventude, eu inclusive o homenageei, emulei o estilo dele propositalmente, foi o Malbataan. A minha família materna, parte da minha família materna é libanesa, né, pelo lado Uhum. do meu avô, daí vem o sobrenome Merhed, que a gente fala Merege, que é mais fácil. E meu avô, ele era, apesar dele já ser filho, né, de libanês, de não falar árabe, falar algumas palavras e tal, mas ele era aficionado assim pelo universo, né? Então ele gostava muito de Malbataan e tal, e aí comprou os livros todos. E Malbataan era um contador de histórias assim maravilhoso, né? Dentro do estilo dele, que é bastante datado e tudo, mas era. Uhum. E eu adorava Malbataan. Então acho que é outro autor que me influenciou bastante assim. E outros autores de aventura, né? Li os livros do Mowgli, recontos do Robin Hood, do Peter Pan. Então, essa literatura foi a literatura, e juntamente com alguns livros que eram realmente escritos para crianças mesmo, aqueles do Ganymede José, né? Livros que a Uhum. gente lia, Vivi Pimenta, Turma do Posto 4, essas histórias assim. E aí eu fui assim, mas eu era muito eclética, eu lia direto, lia Jorge Amado, lia Darcy Ribeiro, lia José de Alencar, tudo que tinha em casa eu lia. Muito bem. E qual você diria que é o seu livro favorito? Aquele que você pega a qualquer momento, nem que seja para ler um trechinho. Engraçado que eu não releio esse livro há muitos anos, A História Sem Fim, do Michael Ende. Porque eu Também vou te contar o que traumatizou muitas foi. crianças. Mas o filme, no caso, né? Nossa, o filme. Nunca mais você vai ver um pântano e um cavalo e pensar sem pensar no Artax. Mas eu vou te contar o que foi assim, um divisor de águas, porque eu já estava começando a escrever, gostar de fantasia, já tinha lido O Senhor dos Anéis, Uhum. tinha começado a entrar nessa aqui, porque eu sempre gostei de mitologia, conto de fada, Sim. mas e na literatura para jovens, até no Malbatã e tudo, você tem algum elemento fantástico, muitas vezes, tem gênio, tem mago, né? Uhum. O mago Merlin, né? Tem umas coisas assim, mas eu era mais da literatura de aventura ou romance mesmo. Romance, contos, né? Tinha coleções, coletâneas de contos, assim, Uhum. uma coleção organizada pelo Fernando Correia da Silva, contos maravilhosos, maravilhas do conto alemão, maravilhas do conto inglês, maravilhas do conto brasileiro. E eu tenho ainda, meu pai não tinha coleção completa, eu herdei o que tinha, né, uns 10 volumes assim, guardo assim. Estão todos velhinhos, horrorosos, mas eu guardo com o maior carinho, porque Ai, que são tal? preciosidades, Com né, que a gente tem. certeza, com certeza. E aí eu comecei a escrever, inventar minhas primeiras histórias e tudo mais, e falava, e dizia que eu queria ser escritora, queria trabalhar como escritora. Aí meu pai, que era uma pessoa assim muito pé no chão, ele falou que ele achava muito legal escrever, ele foi muito incentivador, né, nesse ponto. Mas meu pai falou: olha só, é difícil viver, é quase impossível viver de vender livro. Uhum. Pensa que isso se deu há 40 anos, ou quase 40 anos. Então, hoje você faria, de repente, iria para uma área editorial, né, trabalhar com redação de conteúdo e viver da escrita, não necessariamente vendendo livros de ficção, mas viver da escrita. Sim. Só na época que aquilo não se afigurava. Então, se você vai fazer letras, você é professor. Se não é professor, é tradutor, é alguma coisa assim. Uhum. E meu pai era de letras, ele teria achado muito legal eu fazer letras e ser professora, mas eu não tenho vocação para ser professora, ou pelo menos não para ficar com uma turma direto, né? Mediador, talvez, mas professor não. Aí meu pai falou: olha, você tem que ter uma profissão, fazer uma faculdade de alguma coisa que dê para você ganhar a vida, para você pagar as contas. Se você casar, né, dividir
as contas com seu marido, ou pelo menos contribuir, né? Sim. E via minha mãe trabalhava menos horas como professora do município, né? Até porque tinha filhos, ela que cuidava de tudo, orquestrava a casa e tal, trabalhava menos, mas minha mãe trabalhava, minha mãe, né, contribuía, tinha um dinheiro dentro, sabe? Pedir dinheiro. E a nossa família sempre foi muito assim, não vai ficar pedindo dinheiro para alguém, né? Então meu pai falou, faça uma faculdade de alguma coisa que te arranje um emprego. E aí você, ganhando sua vida, você escreve, e se você conseguir publicar, muito bem. Daí eu fiquei pensando em letras, aí eu fiz o curso normal, dei aula um tempo, vi que não era para mim. E, e aí eu escolhi biblioteconomia para ganhar vida, porque eu escutei de uma pessoa que fazia que ela não conhecia nenhum bibliotecário desempregado, embora conhecesse alguns que não ganhavam muito bem. Mas isso eu não estava acostumada, filha de dois professores, né? Uhum. Agora, antes disso, quando eu tinha uns 16 ou 17, quando eu li História Sem Fim, é que girou a chave, sabe? Porque as pessoas falavam que eu era maluca, ficava inventando história, criando coisa que não existia da minha cabeça. E aí, quando eu li aquilo, né, aquela viagem do Bastian, é que eu pensei, cara, eu posso ser as duas coisas. Eu posso ter uma vida nesse mundo, posso me casar. Eu senti que eu queria ter uma família e tal, Uhum. né? Pagar minhas contas, viajar, conhecer, fazer tudo, e ao mesmo tempo escrever, ter esse mundo interno. Por que eu não posso fazer as duas coisas, né? Sim. Então esse livro foi um divisor de águas no sentido de que ele me abriu os olhos, sabe? Me deu esse estalo assim, cara, eu não sou maluca, não. Eu sou artista, Eu não sou maluco, eu sou artista. não é? Uhum. É, E aí foi isso. E esse livro realmente, então, eu coloco meio como um símbolo assim do momento em que eu senti que eu poderia ser uma escritora, mas sempre com aquela perspectiva assim, não vou contar com isso para pagar minhas contas. muito bem. E olha, eu não me arrependo, até porque a biblioteconomia, as coleções da biblioteca, eu já escrevi até contos baseados naquelas coleções. Eu escrevo minhas coisas de pesquisa, saem pela biblioteca, vai sair um livro meu no que vem de história do livro, sabe? Então eu acho que fui muito feliz na escolha É dessa a carreira. sua vocação, você encontrou a sua vocação, né? É, ambas, né? Ambas são minha Uhum. vocação. E fala pra gente um pouquinho, né, dos seus livros, Os Pilares de Melkart, Ah, Castelo das Águias, A Ilha dos Ossos e A Fonte de Âmbar, porque esses últimos três são uma série, né? são. O Pilares de Meu Kart, que eu tenho aqui comigo, ilustrado aqui pelo meu editor, Eric Sama, ou Eric Santos E ele tem Cardoso. aquela pegada Mil e Uma Noites no estilo, né, da arte. Não é bem Mil e Uma Noites, né? É mais a paleta de cores do Oriente. Sim. Né? A gente vê essas estátuas todas brancas, mas antigamente elas eram muito coloridas. Uhum. E esse lugar de onde vem o meu herói, que é o Baltazar, uma cidade da Fenícia, né? Tiro, e seria no atual Líbano. Eu sempre tive vontade de escrever sobre um capitão fenício. Né? E porque eu penso assim, meus antepassados, isso aí é coisa do século XIX, do romantismo, né? Uhum. Provavelmente lá passou tanta mistura, tem árabe, tem de tudo. Minha família, inclusive, era cristã maronita e tal. Então dizer assim que tem DNA fenício, mas tem. O lugar que tem mais DNA fenício é no Líbano e em Malta, de onde eu descendo pelo lado do meu pai, que era português, e meu pai ainda nasceu numa região que foi dominada por Cartago por muito tempo, ali Hum. no sul de Portugal, no Portimão, que antigamente chamava Porto Aníbal, Porto Aníbales, né, pelos romanos. Então, quem sabe, né, eu tenho algum DNA fenício, não sei. Mas eu sei que é uma civilização que me fascina, né? A escrita que eles legaram para os gregos, o domínio que eles faziam pela parte cultural, pelas trocas de comércio. Então, na minha cabeça, tinha essa figura do Capitão Fenício. Aí eu fui convidada não, teve que sair uma seletiva para uma coletânea de piratas. E eu falei, cara, eu vou fazer um pirata fenício. Só que aí, eu escrevendo, pesquisando, eu acabei não colocando ele como um pirata somente. Ele é um capitão mercante que às vezes faz pirataria, como o próprio Ulisses fazia pirataria. Uhum. Com muitos Ele era um capitães. corsário. Muitos não porque não era comissionado, né, pelo Aham. governo. No caso do Ulisses, ele era rei, né? Então ele era com ele mesmo se deu a sua carta de curso. Mas Uhum. no caso do Baltazar, ele era um capitão mercante que às vezes faz um pouquinho de pirataria, mais no sentido de descobrir tesouro, chegar num lugar assim, pegar alguma coisa para revender, tal, menos no sentido de pilhar outros barcos, né? Uhum. Ele era um Ou aventureiro. chegar e pilhar cidades, assim, não é muito a dele, não, mas é mais tesouro, essas É um coisas assim. aventureiro. É um aventureiro, exatamente. Então, Baltazar é um aventureiro. E só que a civilização fenícia, além das muitas lacunas que ela tem, Uhum. ela não é muito conhecida das pessoas, os deuses e tal.
os modos de ser, né, além de ser bem difícil até de pesquisar, até de encontrar fontes, ele não tem uma interlocução muito fácil com o leitor. Então eu criei Ulisses. Ulisses é um jovem heleno, não vamos chamá-lo de grego, porque ainda não havia isso, era um jovem heleno que tinha sido escravo de um poeta que ensinou Ulisses a muitas coisas, né? Ensinou poesia, métrica, retórica, matemática, música, né, tocar lira. Mas, por outro lado, ele fez outras coisas com Ulisses que Ulisses não ficou satisfeito. E no final ele começou meio que a enlouquecer e a fazer Ulisses passar por castigos, assim, ameaças e tal, e ele ficou assustado. Então Ulisses fugiu. Quando tinha 15 anos, ele resolveu fugir da ilha dele, que é Delos, né, uma ilha pequenininha, e entrou no primeiro barco que ele viu. E esse barco era do Baltazar. E ele falou assim: olha, me leva embora, eu vou ser seu escravo, o que você quiser, mas me leva embora daqui. O Baltazar disse: tá bom. Só que assim, Ulisses ele é escravo do Baltazar, de certa forma. O que o Baltazar disse assim: olha, eu vou te ensinar a ser marinheiro, você quer Ulisses é letrado, né? E aí esse navio onde eles estavam era de um comerciante cartaginês. E o sobrinho desse comerciante, que estava junto na viagem para aprender a comerciar também com Baltazar e tal, ele gostou muito do Ulisses, e aí isso ofereceu para o Ulisses ficar em Cartago trabalhando como escriba, né? O Baltazar falou: você pode ir se você quiser, você vai ganhar a vida mais rápido e tal. Ele: não, eu quero ficar no barco com você, Baltazar. Eu quero ficar no barco. Aí o Baltazar falou: tá bom, então eu vou te ensinar a ser marinheiro. Quando você for um bom marinheiro, você pode continuar comigo trabalhando ou você pode ganhar a sua vida de outra forma. E eles viajam por 3 anos até o momento em que eles são procurados por um sacerdote egípcio. O sacerdote pede para eles irem pegar um tesouro, que é uma clepsidra mágica. Também E o Baltazar. é a quest do livro. A primeira história do livro, eles encontram essa clepsidra, e essa clepsidra tem um poder que quando você passa entre os pilares de Melkart, que vem a ser o Estreito de Gibraltar, né? Você recita um verso, assim, segura a clepsidra e você vai parar em outro lugar do tempo. Você viaja no tempo e no espaço. Eles viajam desde a idade do bronze, talvez até vão para a pré-história em algum momento, não sei. Até o século II da nossa era. Spoiler. Não, é porque eles nunca foram para a história. Eles só Tá. foram até a idade do bronze, né? Então, o Baltazar está querendo ir para um momento específico, mas só o Ulisses consegue fazer a clepsidra funcionar e o Ulisses nunca leva ele para esse momento específico, até agora. Então, eles têm 5 aventuras. Uma das aventuras é a primeira que está contando. Não chega a contar a história deles de antes de se conhecerem, isso está num conto à parte, chamado O Jogo do Destino, que ganhou o prêmio Argos no ano passado. Ele está na Amazon, né, como e-book. E aqui nos Pilares de Melkart é quando eles encontram a clepsidra. Quando não roubam a clepsidra, né? Se apropriam da clepsidra. Depois eles vão viver uma aventura no teatro grego, que é uma história cômica, né? Toda baseada. É uma história cômica, eles vão fazer uma comédia. Quer dizer, o Ulisses vai participar da comédia. E é toda engraçada, uma história assim, é feita mesmo para você rir, né, com as pessoas. Depois você tem o Ouro de Tartessos, que eles vão parar na antiga mítica Tartessos, né, que na verdade era uma localidade da Espanha, onde os fenícios tinham estado, não sei o que, no passado para eles, né. Depois eles vão para Jerusalém, e depois no final eles vão para Creta de Minos, né. Só que aí tem toda uma história de Minotauros que é diferente da história do Minotauro que o Ulisses conhece. Então, cada vez que eles voltam para os Pilares de Melkart, eles voltam a ser exatamente como eles eram antes. Então, o Baltazar tinha 36 anos e o Ulisses tinha 18. Se eles viajarem, né, por 3, 4 anos, o Ulisses vai ficando mais velho, vai ficando com barba cerrada, o Baltazar começa a ter cabelo branco, tem uma história que ele perde o olho, mas quando ele passa nos Pilares de Melkart, tudo isso some e eles voltam assim. Então, eles podem viajar indefinidamente, né? Mas, por enquanto, eles têm essas 5 aventuras, tem 2 histórias que estão em contos, né? Uma centrada em outro personagem, que é o rapaz de Cartago aqui, com a amada dele, e tem uma história que vai sair no ano que vem, né? Pela Draco, não vou dar muitos detalhes, assim, mas também contando diante da Clepsidra. Eu estou querendo fazer assim, tem uma história que eu compartilhei com o Eduardo Cassi, que é meu companheiro de editora, em que a gente coloca o Baltazar e o Ulisses contracenando com um dos imortais da história dele, das histórias dele. Eu gosto desses crossovers. Então o crossover se chama A Caverna de Zakynthos. O Baltazar e Ulisses encontram Diodoros, que é um imortal grego muito libertino, né?
E esse mortal se encanta com o cheiro de sândalo do Baltazar, mas o Ulisses não vai deixar que as coisas aconteçam dessa forma. Muito bem. E aí, Os Pilares de Melkart é meu livro mais recente, né? E Uhum. não contando as participações coletâneas, mas livro meu é o mais recente. Aí E o Castelo das Águias. a sua trilogia, né? A minha trilogia começa com o Só Castelo das afasta um Águias. pouquinho para o pessoal poder ver melhor. Aí, isso. Eu gostei muito das capas, eles estão muito. É porque assim, os seus livros eles são fantasia, mas pelo que eu dei uma olhada neles, eles são mais tipo espada e feitiçaria, né? Não, esse Castelo das Águias é engraçado. Eu achava que era fantasia épica, porque tem castelo, tem elfo, tem trama política, né? Uhum, Mas aí depois me disseram que era fantasia épica com slice of life, porque fica mostrando um pouco da vida cotidiana dos personagens. uhum. Depois me disseram que na verdade era romantasia, porque apesar dele ter esse pano de Ah, fundo, apesar dele ter esse pano de fundo, ele é muito centrado na relação de um casal, mas não é hot não, não tem nenhum hot. É uma relação assim, os dois se conhecem no primeiro livro e continuam juntos ao longo dos três, né? uhum. Depois me disseram que era uma romantasia com age gap. Meu Então, Deus, é que tem tantos termos que deixa a gente com dor de é, cabeça, né? Eu mesmo apesar outro dos dia dois serem maiores de idade, mas tem age gap. outro dia mesmo eu falei sobre um que eu falei que era um comfort fantasy e falaram, ó, não começa a inventar muito termo porque já existem demais. Cozy fantasy, né? Que é É. aquela história sem terra. Eu gosto muito. Eu vou te falar, eu sou uma romântica que gosta de finais felizes. Eu não gosto de histórias melosas, Uhum. mas eu gosto de finais felizes, né? Mesmo quando eles são imperfeitos, mesmo quando alguém morreu, alguém não se casou, alguém passou por um perrengue, as coisas ainda não deram certo, não consegui libertar meu povo ainda, né? Mas assim, mesmo que seja um pouco agridoce, mas que seja uma coisa assim esperançosa. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E eu tentei fazer isso nessa trilogia. Então comecei com Castelo das Águias, narrado pela Ana de Braike, que é uma jovem mestra de sagas. Lá ela tem toda uma trama política numa escola de magia que é bem diferente da do Harry Potter. Inclusive eu comecei a escrever esse livro antes, né, de sair o Harry Potter. Ela lembra mais a escola de magia da Ursula Le Guin, no Feiticeiro de Earthsea, porque tudo é muito baseado nos sons, palavras, Uhum, palavras de poder, né? os nomes Nomes. das coisas, né? Que eu Isso, sempre tanto achei isso que muito interessante, né? Que até o Christopher Poloni ele faz isso em Aragorn. A magia é o nome real das coisas. é, é você saber o nome das coisas. E eles têm uma magia que é a magia dos nomes, né? Uhum. No caso deles, recitam encantamentos, assim, o nome que você dá para a pessoa tem a ver. Às vezes você não pode dizer, tem certos seres para os quais você não diz seu próprio nome. Isso aí até o pessoal da Cabala, assim, tem essas coisas, né? Sim, sim. Então tem bastante do que eu estudei de ocultismo quando eu era mais nova, de mitologia também, assim, as cores o Castelo das Águias tem sete alas, cada ala tem uma cor. São as cores que correspondem aos sete raios da teosofia e tem a ver com o que Ah, você faz em cada um desses nossa. lugares. Tem a ver, mas isso são subtextos, né? São easter eggs. Se a pessoa não pegar, ela curte a aventura do mesmo jeito. Uhum. Então tem uma trama política, tem algo de ecologia aqui, e é um livro mais juvenil. Ah, legal. Embora seja uma moça de 19 anos com um cara de 30 e poucos, e eles estão na mesma posição, os dois são professores, né? E Mas aí, quando chega no segundo livro, quem narra é o Kiran, que é um mostra pra mago. gente a Ilha dos Ossos. É, Então, o segundo livro, Eu acho que dos três, eu acho que essa é a capa que eu gosto mais. essa capa. Então, nesse livro aqui você tem a Ana e o Kiran novamente, né? Um pouco Uhum. diferentes do que eles estão no primeiro. E eles saem do Castelo das Águias. Nesse livro aqui vai fazer uma viagem por outra região de Atelgard, porque a Ana recebeu um convite para encontrar um grupo de magos, de mestres de sagas, né? De bardos, e sumiu. E aí o Kiran foi atrás da Ana, só que antes ele tinha feito Hum, um juramento que ele veio muito a lamentar, que era não usar magia para procurar a Ana. Ele vai procurar a Ana como uma pessoa comum. Então fica mais complicado. Quer dizer, ele usa ao longo do caminho, mas não para isso, né? entendi, Porque senão ficaria inverossímil. Então é entendi. verossímil um mago fazer um juramento lá pelas palavras mágicas dele e não poder e não poder descumprir, mas não é verossímil uma pessoa ter magia e não usar magia para fazer alguma coisa. Só quem fazia isso era a bobinha da Samantha, né? Pois é, que não usava magia para ficar limpando casa e sendo sustentada por aquele bocó com quem ela se casou. Quem estava certa era a Endora, a mãe dela. Muito bem. Enfim. Mas a Ana não. A Ana não usa magia, ela é uma maga talvez, mas é uma maga das palavras, né? Ela é meio trapaceira, bastante.
não trapaceiro no sentido de passar a perna nos outros, mas tipo assim, se ela tiver que mentir para salvar a pele dela, ou até por uma Ela é um pouquinho conveniência, insidiosa. ou até porque ela acha divertido Hum, contar uma história, então ela faz aham. isso, né? E não sente nenhum arrependimento. Já o Kira, eu acho que ele quase não conta, ele talvez não conte nenhuma mentira. Às vezes falam assim, ah, você é um bardo, né? Ele é. Mas assim, ele não foi ele que falou, ele só não desmentiu, né? Uhum. Tipo assim, ele tá com uma espada e as pessoas acham que ele é um mestre de armas. Aí ele não desmente também. Hum. E o Kiran narra a história de uma maneira bem diferente da Ana, né? A Ana, que cidadezinha bonita. E o Kira chega assim, essa cidade assim, com essa muralha, um sopro derruba essa muralha, não sabe Uhum. se defender, sabe? Tem esse tipo de mentalidade. Ele não é uma pessoa boa, a Ana é uma pessoa boa, uma pessoa doce, uma pessoa alegre. E o Kira é um cara rabugento, ele não chega a ser mal, mas ele pode ser, né? Ah, Ele legal. não tem, ele é um cara que, é assim, ele não sai cortando cabeças, né? Mas Uhum. se ele precisar matar alguém, ele vai matar alguém. Ah, Ele eu gosto de prefere não, personagem assim, eu gosto de personagem assim. né? Mas se ele precisa, não, mas a Ana também se precisar matar alguém, ela vai, só que ela para ela é muito mais difícil. E vai ser uma Entendi. circunstância extrema de alguém vindo para cima, né? O Kira não, o Kira tipo assim, não tem jeito, aquele ali não pode ficar no meu caminho. Mas ele ainda tem uma magia de fazer o cara esquecer, ele vai usar. Se ele não tiver, ele vai usar a arma que ele tem à mão. Muito bem. E Então, é aí, assim, aí depois dessa aventura na Ilha dos Ossos, nós temos a temos a Fonte de Âmbar, na né? Fonte Âmbar não deu para perceber porque a autora fez os personagens, a ilustradora fez os personagens separados e juntou, mas o Kiran está segurando o bastão, né? Certo. Na magia existem instrumentos, essa a magia de, né, teurgia, assim, Uhum. magia ritualística. Você tem símbolos dos quatro elementos. Então o Kiran segura um bastão, né, que é o símbolo do ar, e uma espada. E a Ana segura o símbolo da água, né? No caso, ela segura uma tigela, assim, e tem o símbolo da terra, que é um pentáculo, que é uma estrelinha. Então, eles têm os símbolos dos quatro elementos juntos ali. E essa história, eles saem, vão para outra região ainda diferente, Uhum. tentar impedir que uma guerra aconteça. E, nesse caso, há uma alternância de narradores. O Kiran narra uma parte, a Ana narra outra Ah, parte, legal. e nós ainda temos outros narradores que vão se inserindo no meio. Então, por exemplo, o Kiran fala, é assim, por isso, por isso, por isso. Aí a Ana, o Kiran me disse que é assim, por isso, mas eu acho que tal coisa devia ser desse jeito, porque tal coisa. Aí vem uma terceira pessoa e fala, bom, o Kiran contou para a Ana que é assim. Então ela ficou achando. Mas, na E verdade, o Kiran se enganou. o leitor vai juntando quebra-cabeça, né? E aí tem de tudo. Você tem uma criada, você tem um amigo de infância do Kiran, você tem um vilão da história, tem outras pessoas Ah, entrando. e essa trilogia está fechada ou teremos mais Fechada. aventuras? Olha, tem gente que me pede um quarto livro. Uhum. Eu penso às vezes em fazer um quarto livro, só que no momento eu não estou vivendo nesse universo, Ah, não entendi. tô voltada para ele. Poderia haver, eu tenho um blog que tem vários contos, tem contos também do mesmo universo publicados em. O primeiro conto que eu publiquei na editora Draco foi a Encruzilhada, que é uma prequel do Castelo das Águias, conta Ah, quando o legal. Kiran descobriu que ele era mago, que ele tinha o dom da magia. Está no Imaginários 1, Imaginários Volume 1, o Ah, primeiro legal. lançamento da Draco. E eu tenho dois livros juvenis também passados nesse universo. Tem outros. Tem o Tesouro dos Mares Gelados, que é, né, que está em e-book também. E tem esses aqui. Orlando e o Escudo da Coragem, que conta a história de um personagem que aparece na Uhum. Fonte Âmbar. Não, que aparece na Ilha dos Ossos. Certo. Esse livro aqui ganhou o prêmio Odisseia de narrativa jovem, Ah, narrativa juvenil. parabéns. Obrigada. E esse daqui, Ana e a Trilha Secreta, que eu acho muito lindinho. A corujinha. Esse livro foi adotado em várias escolas, inclusive, e ele conta a história da Ana. Hum. Ele é uma história xamânica. Ele conta de quando a Ana Ah, vivia com a tribo lá da. A Ana né, tem uma avó elfa, e o Kiran teve um avô. Só que a avó da Ana, apesar dela ser meio rabugenta, mas ela era uma caçadora, assim, meio matriarca de tribo, sabe? Assim. uhum. E o avô do Kiran era um general conhecido como Pálias o Perverso. Né? Então tem um pouquinho de diferença assim, né? Nos Ah, tem, backgrounds dessas imagino, pessoas. eu imagino. O Kiran passou por uma juventude muito dura. Inclusive, tem uma história sobre esses livros. Quando eu publiquei Ana e a Trilha Secreta, a gente lançou na Bienal de 2015. Aí chegou uma senhora e ficou olhando o livro porque ela queria comprar para o neto.
Só que no final ela não comprou para o neto porque ela achou que a protagonista menina, o neto não ia gostar. Eu falei, mas é história de aventura, né? É uma menina, mas é uma história de aventura. Ah, não, mas ele não vai querer, tinha que ser um menino. Aí foi embora. Eu virei pro meu editor e falei assim, pode, Eric. Aí o Eric, então faz um livro de menino. É, vamos ganhar uma grana. Aí eu fui e fiz o livro de menino. Uhum. Inclusive, ele desenhou esse menino muito parecido com o filho dele, o Dudu. Pode ser, Ah, seja inspirado. legal. Mas aí o Orlando, eu não quis fazer uma história do Kieran, porque o Kieran teve uma infância muito violenta. Ah, entendi. Ele apanhava muito, ele tinha um pai muito violento, ele sofria bullying, ele era muito pobre, ele teve uma infância muito ruim. E eu não queria isso, eu queria um livro que fosse que tivesse jovens enfrentando obstáculos, porque sim, é um livro de aventura juvenil, né? Uhum, Mas que eles fossem crianças amadas, sabe? entendi. Crianças que saem de uma família amorosa. No caso da Ana, ela não tem os pais, mas ela tem a É a avó avó. e primos, primo, tem uma tribo, né? Ela é uma Uhum, criança criada pela pela avó tribo. dentro de uma tribo, a tribo dela. E o Orlando tem pais e um irmão que ele admira muito. O irmão é bem mais velho que ele, né? É o meio-irmão, na verdade, é bem mais velho que ele. E ele admira muito esse irmão, que é um herói, né? Um cavaleiro. O Orlando se passa numa história tipo de cavaleiros, assim. E ele vive à sombra desse irmão. Por mais que o irmão seja bacana com ele e tudo, mas ele vive à sombra do irmão. Né? Só que ele tem algumas coisas diferentes. Então ele vai passar por situações, né? Ah, Há uma confusão e ele mostra, esse é o primeiro livro que mostra assim o reino invisível de Atelgard. Até então não tinha aparecido que Atelgard tem duende, tem troll, tem ogro, tem esses anões, mas tem. Só que eles não são assim, não vivem como os elfos e os homens assim uhum. à vista de todo mundo. Eles têm como se fossem reinos invisíveis que têm portais para eles. Então são os Ezekais de Atelgard, Ah, legal, legal. né? E aí tempos depois de ter publicado esses livros, continuei fazendo coletâneas para Draco. E aí eu republiquei o meu primeiro livro de todos, que foi O Caçador, que é esse aqui. Sim. E ele tem essa capa, ela realmente é bem clássica, né? Assim, o estilo dela, né? Essa é uma capa que o Eric pelejou muito para fazer e eu acho que Uhum. foi uma capa lindíssima. Não, ela Esse tá muito livro, bonita, ela tá muito bonita. esse livro é Porque baseado em contos de fadas, eu né? achei que Contos ao ficcionais. fundo do caçador eram os chifres de um animal e na verdade são os galhos É de uma uma, árvore, né? isso, é uma árvore. A Então, sombra do caçador entrega um pouco da história, né? uhum. Muito legal, muito legal. Agora, Ana, vamos Hum, entrar, na verdade, ir além do véu da verdade? uhul, vamos. Muito bem, pessoal. O da Ana, né, é o Jornada à Roca 10. Em uma antiga colônia acometida por um desastre ecológico, um grupo de pesquisadores em busca de conhecimento vão encontrar perigo, maravilhas e mistérios, tá? Sem dar spoiler, claro. Eu li o conto e a impressão que eu tive, ele é muito gostoso. Tive a impressão de você estar assistindo aquele filme O Marciano, sabe? Do Ridley Scott, porque a Ana ela não se apressou, ela não quis te jogar na taverna do vilão Scum do Star Wars, numa estação espacial do Deep Space Nine, não. É uma exploração, é uma expedição, né? E nessa expedição nós temos os membros, né? Nós temos a Leda Kali, a líder da expedição cultural, né? Temos o Rico, um jovem com um passado interessante e um tecno-boomerang. O tecno-boomerang me conquistou, viu, A Ana? primeira coisa que veio à minha cabeça foi o Tecno Boomerang. Na hora que você falou tecno-boomerang, imediatamente eu imaginei Crocodilo Dundee no espaço, Não, né? me imagina o Godzop no espaço. Boa. Temos a Bi e o Rot, que são um casal de Pravi, que são os pilotos, né, da nave. E temos o Makimune, ninja da Vila da Bolha, um Yahidar, que é uma raça que ela é bem comum no universo do Beraldo e bem popular também, né? E é isso, Ana, conta pra gente, né? O que você pode nos dizer suas inspirações para Jornada Roca 10? Olha, quando o Beraldo me chamou para escrever nesse universo, eu fiquei assim, Space Opera. Mas ele foi falando, olha, você pode escrever no seu jeito, no seu estilo e tal. E eu já tinha lido coisas dele, tinha lido, né, histórias de aventura. E pensei, eu vou fazer, falei assim, eu posso fazer uma história de aventura, uma história
ambientada nesses teus mundos, né? Mas que seja uma história de aventura, assim, de um tipo um planeta que tenha sofrido uma catástrofe, por exemplo, as pessoas vão buscar coisas arqueológicas. Ele pode sim e tal. Uhum. Aí eu li, ele mandou tipo uma bíblia do universo dele, e algumas coisas me facilitaram muito, por exemplo, existe tipo uma internet, entre aspas, né? Mas ela não é nada sofisticado. Então, esse tipo assim, você tem um comunicador, você fala com a pessoa, acabou. Sabe? Eu não sei escrever ficção científica hard. Uhum. Eu consigo, no máximo, escrever alguma coisa que tenha a ver com tecnologia, ou de space opera, então, mais simples, talvez, né? Embora já tenha escrito uma ou duas coisas que dá para colocar em ficção científica que não são space opera. Mas me deixou à vontade, porque era uma aventura. Era uma aventura dentro de um universo que tinha raças, não são elfos nem anões, são os Uhum. Yaridá e os Pravi, né? E ele me posicionou como é que estavam os humanos em relação a isso, quer dizer, o que havia no planeta Terra? Eu posso botar uma brasileira, né? A Leda Kalil é uma brasileira, Sim. descendente de árabe também. Kalil é um nome muito comum. Aliás, era o nome do meu bisavô, Kalil Meret. Então, eu botei a Leda. A Leda é uma arqueóloga ou algo assim, né? Também tem algo no passado dela. E Uhum. ela está buscando, fez essa viagem nesse planeta Roca 10, que passou por uma catástrofe muito grande, né? E agora tem um grupo lá estabelecido, um grupo terráqueo também, uma empresa lá, mineradora, estabelecendo-se ali. E ela quer fazer um memorial para pessoas que morreram ali, para a natureza que foi destruída e tudo, né? Só que ela não contava com o companheiro de viagem que ela tem, que tinha outras intenções, né? Uhum. Mas eu acho que eles fizeram assim uma jornada interessante. Eu acho que a coisa foi interessante. Sim, Então, foi. o Foi. Beraldo, depois que eu mandei a primeira versão, ele já gostou bastante. Aí ele deu algumas sugestões para eu melhorar um pouco, algumas Uhum. descrições, né? Para eu inserir, por exemplo, a menção a outras raças que existem no universo dele, ou Sim. seja, para eu melhorar um pouquinho a ambientação, né? Para levar essa ambientação mais para dentro do universo que ele criou. Mas foram toques assim mínimos, né? Na É, história ele não falou porque nada. se você tivesse tirado o nome das raças e mudado a nacionalidade, daria uma história de mistério, né, de exploração normal, Sim. né? E eu gostei dessa parte que ela tá bem. Ah, vamos até ali. Opa, vamos descansar. A gente tem que se adaptar ao clima. Tem a questão das personalidades, porque, poxa, o alienígena ninja, eu adorei, né? O, o Makimono, porque assim, ele falou, porque os Yahidari, assim, quem já leu o Véu da Verdade vai ler, isso não é um spoiler, né? É uma Hum. raça que eles são, assim, para nós, eles seriam muito feios, né? Assim, parecem uns sapões, assim, com uma língua enorme, que eles ficam passando até nos olhos. Uhum. E eles são aficionados por cultura pop terráquea, Sim. né? Mas assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi ninja, sabe? Porque ninja da Vila da Bolha. Porque, tipo assim, eles cometem Você erros, né? você fez Em o vez seu de Vila da Naruto no Folha, seria espaço. Vila da Bolha. Em vez da folha, da Né? bolha, mas foi o que eu imaginei, né? E ele E fica assim, eu vou usar meus poderes ninja. Mas ele não tem poder ele ninja não tem nenhum. poder Agora, ninja nenhum. ele tem uma função na expedição, né? Sim, Ele é um sim. cara que está lá ajudando eles e tudo mais. E serve um pouquinho de orelha também para, né, os outros personagens contarem alguma coisa, né? Uhum. Que ele não sabia, eles entre si tinham conversado, mas ele não. E é para dar um toquezinho de humor, embora eu acho que também a Leda implicando com as traquitanas do Rico é engraçado também, assim, pelo Sim, mas amor de Deus. aí a gente entende no final quais são as tractanas do Rico. Aquilo já é Ah, um. aham. Aquilo já é um. Como é que você chama? É um foreshadow, né? Uhum. Também achei muito legal, porque nós temos um momento de tensão, onde o mistério, a mitologia, o fantástico e a ação combinam, né? Que eu gostei muito, sabe? Foi assim e começou a funcionar muito rápido. Eu falei, e agora, e agora? E aí você deu um desfecho, cada um teve o seu momento, né? A parte mística me conquistou muito porque você fez uma descrição, mas não foi exagerado, então fica bem na nossa mente, né?
E na verdade eu fiquei até com um gostinho de quero mais. Eu falei, eu queria descobrir quais que foram as consequências do que aconteceu ali depois. Se tiver um segundo volume, quem sabe, né? Porque assim, Oh, agora nós combinamos, esses personagens são do Véu da Verdade, né? Esses uhum, personagens são meus, sim, fui eu que os criei. Mas eles agora estão no universo do Véu da Verdade. Inclusive, se o Beraldo quiser pegar e escrever sobre eles, ele vai me comunicar, mas ele vai escrever. Seria muito legal, ou ser convidado para escrever outras histórias, ou com outro autor, também seria bem bacana, né? uhum. São personagens queridos, mas não são personagens que eu poderia desenvolver, nem iria desenvolver É, fora é, dessa égide. eu também notei que você, no caso da sua ambientação, e você teve bastante inspiração é, no folclore e também na próprio território da Austrália ali, né? É, Foi instintivo ou você falou, não, eu preciso pesquisar? Eu falo, foi. não, eu sempre quis escrever sobre isso. Eu Não, isso quero não, fazer não é uma, porque, talvez uma ligação entre o universo e a Terra. não é que é muito comum as inspirações para mim surgirem um personagem ou uma ação e às vezes até um título. O que Uhum. surgiu para mim primeiro foi a imagem do rico com o Tecno Boomerang. E aí eu pensei, Boomerang é da Austrália. Aham. Então, o que, que tem na Austrália? Mitologia aborígene. Onde tem a mitologia aborígene? Dentro das cavernas. E dentro das Uhum. cavernas que tem aqueles desenhos, aquelas rocas, né? É. Até por isso que chamam Roca 10. Então, que tem aquelas rochas, aquelas coisas assim. E aí foi bem natural, sabe? Assim, até pensava, por que ele fica jogando um bumerangue onde não tem fauna mais, né? Uhum. Para brincar, né? Não é porque eu vou para outras expedições, vou fazer outras coisas, assim, né? Tô treinando, aliás, ele é todo tecnológico, né? As armas dele são todas de arremesso e todas tecnológicas. Sim, Eu sim. gosto de, eu tenho personagens arqueiros, né? Tenho personagens que usam funda. Eu gosto muito de armas, gosto muito, não uso nenhuma. Não se Uhum. preocupe que eu não ando com dardos escondidos. Mas eu acho muito legal armas de arremesso, acho legal. Então, e também agora falar um pouco da gente pra gente da Leda, porque como você disse, ela é a líder, ela quer construir um memorial, mas quando você explicou o motivo dela, eu achei muito bom, porque sem dar, né, o spoiler, pessoal, o motivo da personagem para estar fazendo isso não é de bom coração, mas ele é sólido. Ele é sólido, né? E ela explora tanto. A gente tem que fazer isso porque é certo, mas tem a versão comercial. Como pode ser explorada a versão comercial para eu conseguir o que eu quero aqui, Exato. né? Né? Ela tem. Até o Beraldo me pediu para eu. Isso aí antes de eu escrever, se não me engano, a primeira versão, né? Ele pediu, mas coloca uma motivação para ler, para a Leda também. Além Uhum, dela ser uma arqueóloga que queria pesquisar, ser uma pesquisadora simplesmente, mas para ela dar uma questão humana, né? Alguma ligação que ela tenha com esse planeta, ou com alguém que viveu nele, alguma coisa assim. uhum, E na verdade ela não tinha, né? Mas ela tinha culpa em relação a alguma coisa que tinha acontecido. Então, ali é uma forma de como, digamos assim, ela se redimir, embora ela não consiga voltar ao passado, né, fazer o passado voltar, mas ela consegue se redimir, tipo assim, agora eu vou fazer a coisa certa, né, agora eu não vou deixar que me usem, né, quer dizer, ela tinha feito uma coisa errada sem querer, né, mas uhum, fez. Então agora ela estava ali numa de assim, não, agora eu sou a líder da expedição, então agora eu me responsabilizo e eu não vou deixar que esses nomes morram, não vou deixar que essas memórias se percam, né? E isso tem a ver um pouquinho até comigo, embora não seja, não considere ela um personagem alter ego, eu considero, por exemplo, a Ana de Castelo das Águias, né? Ela é bastante parecida comigo e ela é um personagem construído muito em cima de mim. No caso da Leda não é, mas além da ancestralidade dela, mas a profissão sim, porque a primeira coisa que eu quis ser quando era criança foi arqueóloga. Aí uhum. eu tinha uns 6 anos, aí me disseram que eu ia ter que morar no Egito. Aí eu não quis morar no Egito, longe de todo mundo. Mas, de certa forma, eu trabalho com arqueologia, que eu trabalho com arqueologia de textos, né? Uhum. Isso também são registros, né? Sim. E registros de memória. Eu trabalho com a memória, eu trabalho numa das maiores instituições de memória do Brasil e Uhum. da América Latina, né? Então, a memória para mim é muito importante, a história para mim é muito importante, as várias versões de uma história são importantes. É um quebra-cabeça que nunca cessa de crescer, de ter peças e ramificações. Então eu tenho muitos personagens que são arqueólogos, são contadores de histórias, são repositórios de histórias, são decifradores, são escribas, são artistas, bardos assim que cantam histórias de memória, são mães de tribo, são avós de, sabe, são personagens que são guardiões de memória. Uhum. Então acho que a Leda também tem a figura ali, embora seja uma jovem, né?
não penso nela tão jovem. O Rico é mais novo, está na faixa dos 20 e É, poucos, e ela já mais velha um pouco. Mas ela é uma guardiã de memórias. ah, muito bem. E eu só tenho uma reclamação. Eu só tenho uma reclamação sobre o conto, Ah, né? É, porque pra mim, toda vez que tem uma nave aparece, ela tem que ter nome. Você não deu nome pra nave? ah, talvez ela tenha um nome Emprave, mas acontece que a Leda, do ponto Ah, de vista da Leda, ela não se preocupou muito não em falar o aham. nome da nave. Mas deve ter, deve ter. Então, mas é isso. Eu gostei muito do seu conto, porque a gente não O pode entrar em detalhes sem dar o spoiler, né, pessoal? Eu dei já vários assim, em termos de motivação, não sei o Ah, que, eu não sei, né? Mas a história em si eu não contei, nem o não, desfecho, né? não contou. Agora, em meu favor, diga-se que assim, se eu fosse trabalhar mais com essas histórias, alguma, não sei se ela ia voltar a viajar com essa nave, né? Uhum. Mas alguma nave teria nome, porque, por exemplo, o navio do Baltazar não tinha nome, depois é que ele virou o Fênix. Muito bem, né? E você imagina, vamos lá, vamos fazer um, como é, minha amiga Ludmilla gosta de falar, né? Um toró de ideias. Como você Hum. imagina uma nave para sua personagem e um nome para ela? Pra Leda, se a Leda tivesse uma nave dela, É, o tipo de nave, como você escolheria, como você imaginaria uma nave para Leda e que nome ela daria? eu acho que seria uma nave assim longa, em formato assim de mais um formato de um foguete achatado que Uhum, fosse deitada. Não seria uma nave daquelas redondas, tipo prato, assim, tipo, uhum, tipo disco. Que nome ela poderia ter? Ela teria que ter um nome assim que fosse ligado a descobertas, eu acho, né? uhum. Ou talvez ela usasse um nome, talvez ela seja muito ligada à mitologia e chamasse a nave dela de Argos, por exemplo. Acho Muito que seria bem, isso. muito bem, muito bem, muito bem. Então, Ana, tem mais alguma coisa que você acha que a gente deveria falar sobre o conto? Além de, por favor, gente, leiam, né, a coletânea Além do Véu da Verdade, né? Não, não. Eu ainda não li os outros contos, né? Eu estou curiosa para saber o que as pessoas criaram lá e se foi todo mundo. Eu acho que vai ter gente que faz uma coisa mais hard, vai ter gente que faz uma coisa mais de aventura também. Estou bem curiosa. Então, vamos ver. Espero que todos tenham essa curiosidade para conhecer o nosso trabalho lá e o trabalho grande do Beraldo, né, de construir esse universo, Sim. que é muito interessante. Eu achei muito fácil de escrever nele, porque não é uma coisa toda intrincada que você tem que entrar, é tudo uma Não, mecânica. Ele é bem legal, ele é bem humano. eu já falei antes, falei até na entrevista que eu fiz com o Beraldo, né, que o pessoal fala, como é que é o Véu da Verdade, né? O primeiro livro. Eu falo, gente, ó, imagina o seguinte, um cara comprou uma Kombi no espaço, reformou ela e tá fazendo carreto e se meteu numa grande confusão. É, E tem um excelente plot twist no final. Né? Que é como eu defino o Véu da Verdade assim, porque realmente ele me surpreendeu. A leitura é gostosa, sim, ela me surpreende com a leveza, me lembra um pouco John Carter, mas o plot twist no final, pra mim, me pegou completamente. Não sei de você. não, ele escreve muito bem, né? O Beraldo também já tem um trabalho na Draco lá Uhum, com os livros do Cassim, né? Aquela uhum, série do Cassim, sim. que eu acho muito legal. Então, eu não li os livros de fantasia do Beraldo. Eu fiquei com medo de ler, porque eu gosto tanto dele na ficção científica que eu fiquei Não, meio mas com ele é medo. muito bom, porque ele faz umas civilizações legais baseadas no Nepal, por exemplo, Uhum. na África, então fica uma coisa diferenciada. É muito legal. Muito bem, muito bem. Bom, Ana, agora, né, diz pra gente, onde nós encontramos os seus livros? Bom, os meus livros solo, publicados pela editora Draco, podem ser encontrados na editora Draco mesmo, né, no site da editora Draco, draco.com, ou podem ser encontrados pela Amazon e podem ser encontrados também em lojas. Lojas físicas dificilmente vão ter, a não ser um exemplar ou outro, né? Mas lojas, porque a distribuição é um problema no Brasil, né? Para Sim, as editoras sim. independentes é muito complicado, até porque muita gente também não tem nem livraria na cidade, né? Compra pela internet mesmo, né? Mas nas virtuais tem, da Travessa, né? Cultura, leitura, outros. Mas na Amazon é mais fácil achar no site da própria editora Draco, né? Alguns desses livros já têm e-book também, outros não. Por exemplo, Os Pilares de Melkart não tem. Mas toda a trilogia Castelo das Águias tem, e se não me engano, os dois primeiros são do Kindle Unlimited. Então, Ó, mais muito fácil bem. ainda de ler. Né? Caçador tem e-book, Anne a Trilha Secreta tem e-book.
contos de fadas sombrios, Uhum. e tem os contos solo, né? Os Uhum. contos solo que dá para encontrar também. Aí eu participo de outros trabalhos, outras coletâneas. Boa parte delas também você Muitas encontra na Amazon. coletâneas. Muitas coletâneas. Boa parte delas, mas eu adorei saber que eu dou sorte. Adorei saber que Sim. as pessoas acham que é legal, que dá Hum, sorte para elas meter no time. isso Fiquei mesmo. feliz. Fiquei Muito feliz. bem. Bom, Ana, chegamos naquele momento da Toca do Aventureiro que você tem que deixar uma mensagem para o universo. É o momento, Karine. Por favor. Cara, eu vou deixar uma mensagem para o universo que é uma coisa que eu falava sempre. Eu acho que a gente tem na vida, a gente tem que agir como se a gente fosse membro de uma grande guilda, né? Uhum. Então nós temos que honrar os mestres, nós temos que colaborar com os companheiros e nós temos que ensinar os aprendizes. Muito bem. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Bom, então é isso, Ana. Muito obrigado por participar da Toca do Aventureiro. Imagina, olha, eu que agradeço, foi muito legal o convite. Com certeza espero que a gente possa conversar de novo. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um episódio especial onde a gente conheceu a Ana Lúcia Mergei, né? Um pouquinho do trabalho dela e a participação dela no Além do Véu da Verdade. Espero que vocês gostem e leiam tanto o conto quanto as obras da Ana. E é isso. Eu sou o Marcos, essa é a Ana. Até a próxima. Tchau, gente.